TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos. Ora, aqui nos encontramos mais uma vez na casa do nosso Pai Batuíra para mais um trabalho, para mais uma tarde, onde iremos refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Em especial nesta época da Páscoa, onde todos nós somos convidados a refletir sobre o nosso querido Mestre, que passou há tanto tempo pessoalmente pela terra e que nos veio deixar a sua grande mensagem de amor, de paz e da certeza de que não estamos sozinhos, pois Ele continua a navegar esta embarcação que se chama Terra. E assim, lembrando esta época pascal, em que sabemos que não é traduzida pelo Calvário da Cruz, mas sim pelo renascimento à vida espiritual, renascimento esse que estamos todos a abraçar, que estamos todos a tentar fazer o melhor de nós. Ainda há pouco lia o Evangelho e saiu-me um homem de bem. E uma parte aqui tocou-me muito, porque fez-me lembrar os tempos que estamos aqui a atravessar na Terra, que não estão a ser fáceis, mas que sabemos que nada é por acaso, que Jesus continua a navegar, a estar ao leme desta embarcação preciosa que nos serve de lar. E lá diz: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Então, nesta época pascal, que possamos todos nós ser o verdadeiro homem de bem, sabendo que não estamos sós, não estamos desamparados e que Jesus nos ampara e nos guia. Assim, convidamos para que possamos recolher-nos no nosso íntimo, que possamos todos encontrar a paz que Jesus nos deu nos nossos corações e agradecer com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que já nos é proporcionado e por tudo aquilo que nos é negado. E pedimos, querido e amado Mestre, que possamos nós entender os vossos ensinamentos, pô-los em prática e especialmente, Senhor, que eles fiquem gravados em nós, que fiquem, Senhor, a iluminar o nosso caminho e os nossos passos. Pedimos, Senhor, por todo este belíssimo planeta que habitamos, que haja paz no coração dos homens, paz entre os povos. E pedimos, querido e amado Pai, que o vosso amor infinito possa iluminar os nossos corações e conduzir-nos os passos para que possamos ser instrumentos da vossa vontade, amando e servindo. Querido e amado Pai, pedimos também neste momento pela palestrante, a nossa querida Rosarinho, que nos irá trazer o seu estudo que com tanto carinho preparou. Ficai conosco, Senhor, hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje, quando aparecer, vamos falar sobre este tema. É evidente que é um tema extensíssimo, que tem muita coisa a dizer e, portanto, vamos tentar o mais possível resumir para ficarmos com uma noção de efetivamente qual é
a importância da influência do espiritismo no progresso humano. Muito obrigada. Então, nós sabemos que até hoje, e é um facto, a humanidade tem feito progressos que são incontestáveis. Com a sua inteligência, o homem chegou a resultados que nunca antes tinham sido alcançados sob o ponto de vista da ciência, da arte e até, em primeiro lugar, quase do bem-estar social e material. No entanto, não há dúvida nenhuma que ainda temos um enorme progresso a realizar. O de fazermos com que entre todos nós reinem o quê? A fraternidade e a solidariedade, que são as duas coisas, juntamente com a caridade, mas que essa caridade está implícita na solidariedade e na fraternidade verdadeiras, dizia eu, que vão assegurar-nos o quê? O bem-estar moral, que é aquilo que nos faz falta. Hoje precisamos não só de continuar a desenvolver a inteligência, mas também e principalmente de elevar os nossos sentimentos. E para isso precisamos de destruir tudo aquilo que sobrescite os nossos egoísmo e orgulho. E que melhor maneira de começar esta palestra do que com o exemplo e o testemunho do nosso querido Chico Xavier. E então vamos lá ver, vamos ouvir o que Chico nos conta. Em 1939, desencarnou-se um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou, sob a nossa responsabilidade, a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa, e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo, eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã, muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco, em casa doente, o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho. E depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados, com muita segurança, com muita proteção, muita assistência, eu voltei para a nossa casa com o coração muito abatido. Então, era noite e o segundo filho de minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me enterneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos. Pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil, e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Então eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental, em condições assim precárias. Então ele disse: não, você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando
Quando aprove ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural, e uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Então eu disse a ele que concordava com ele, mas que eu pedi a ele, como espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, porque a criança, o segundo filho dela, era paralítico, e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Então ele disse que ela voltaria, mas ela voltaria, que ele disse, podia ser depois de muito tempo, o que de fato só aconteceu depois de 2 anos. Então eu disse a ele, se eu queria que ela voltasse depressa, ele então me disse, imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir, né? Mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse assim, por que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso. Eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que você professa, enquanto ao invés de chorar por ela, você toma o lugar dela ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer. Bom, e aí está efetivamente o exemplo do nosso Chico, não é verdade? Acabamos de ver que o Espiritismo pode favorecer o progresso humano, mas de que maneira? Como chegamos então ao patamar evolutivo de um espírito como Chico Xavier? É isso que vamos tentar agora ver. Começamos então com Leon Denis no livro O Progresso, em que ele diz o seguinte: o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente, nos domínios do pensamento e da consciência. E nós dizemos que sabemos que este progresso, porque já nos foi dito e é constatável que o progresso da humanidade, sem dúvida, que é lento, até mesmo muito lento, embora a espiritualidade nos diga que é constante e ininterrupto. Portanto, está sempre a acontecer. E, embora pareça que esse progresso está a regredir, o que acontece em determinados períodos transitórios, como aquele que atualmente nós estamos a atravessar, este recuo aparente não é senão o prenúncio, isto é, os primeiros sintomas de uma nova etapa de ascensão. Recordemos que a Terra se encontra precisamente na época de transição, para passar do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Allan Kardec, no livro A Gênese, que nós vamos citar hoje algumas vezes, assim como também como o livro dos Espíritos, diz o seguinte, logo no primeiro capítulo: a doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus
muito mais completa, espalhou-se por toda a terra através do cristianismo, mas não converteu a todos. O espiritismo, ainda mais completo, converterá a humanidade às suas ideias, que são a imortalidade, a reencarnação, o progresso, a lei de causa e efeito, as relações entre os homens e os espíritos, o valor da caridade, etc. Na verdade, o espiritismo destina-se principalmente a marcar uma nova era na história da humanidade, devido a quê? À profunda revolução que ele provoca nos pensamentos e nas ideias. E com essa revolução que ele traz, ele impulsiona, empurra a humanidade para a sublimação espiritual através da vivência do Evangelho. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores o seguinte, na 799, como é que o espiritismo pode contribuir para o progresso? E foi-lhe dito, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o futuro através do presente. Ao abolir os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. É isto, efetivamente, que o Espiritismo vem trazer. Vem trazer uma noção nova, revolucionária, de que é só através do Evangelho de Jesus que nos ensina que todos somos irmãos. Sejamos pretos, brancos, amarelos ou peles vermelhas. Não interessa. A cor só está por fora. Por dentro somos todos espíritos imortais que nascemos muito simples e ignorantes e que vamos caminhando por aí fora. Na 798, pergunta Kardec aos espíritos superiores, o espiritismo tornar-se-á uma crença comum ou continuará a ser compartilhado apenas por algumas pessoas? E a resposta foi, e atenção que os sublinhados são meus, não é? É claro que se tornará uma crença geral e que marcará uma nova era na história da humanidade. Porque chegou o tempo em que deve ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Mas terá que aguentar grandes lutas, muito mais contra os interesses do que contra as convicções, pois não se pode disfarçar que há pessoas interessadas em combatê-lo. Umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Mas, como os seus opositores ficarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como toda a gente, sob pena de se tornarem ridículos. E no comentário que faz relativamente à pergunta 982 do Livro dos Espíritos, Kardec afirma o seguinte: a crença no espiritismo ajuda o homem a melhorar, fixando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o progresso dos indivíduos e das massas, porque permite compreender o que seremos um dia. É um ponto de apoio, é uma luz que nos guia. E, continua ele, o espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que podem atrasar a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade, mas ninguém diz que sem ele não se possa consegui-la. É bom que se diga que, efetivamente, o espiritismo não vai contra nenhuma religião. Outra,
que não seja a nossa. É o que ele aqui diz. Ninguém diz que não sendo espírita, não se possa também chegar a conseguir a felicidade. O que se diz é que com os conhecimentos espíritas é muito mais fácil e muito mais racional chegar a essa felicidade. Na 780 há todas estas perguntas de número, começando por 700, são da lei do progresso que está inserida no livro dos Espíritos, na terceira parte. Então, na pergunta 780A, diz assim, ele perguntou, como é que o avanço intelectual pode conduzir ao progresso moral? Porque nós sabemos que até hoje o progresso intelectual tem vindo a ser muito maior do que o progresso moral. Há uma frase muito conhecida dos espíritas, que é de Emmanuel, que diz que se pode comparar o progresso espiritual e o progresso intelectual a uma ave, a um pássaro, com uma das asas muito desenvolvida, que é a asa do progresso intelectual, e com outra completamente tolhida, mirrada, que é a do progresso moral. Portanto, há uma discrepância e uma distância enorme ainda entre o que é o progresso intelectual e o que é o progresso moral. E por isso mesmo, Kardec perguntou à espiritualidade como é que o avanço intelectual pode conduzir ao avanço, ao progresso moral. E a espiritualidade respondeu-lhe, dando a compreensão do bem e do mal, o homem pode escolher, porque tem livre-arbítrio. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Ora, é isto que nós temos sempre que ter e levar em linha de conta, é que o livre-arbítrio aumenta a nossa responsabilidade perante aquilo que são os nossos atos. E na conclusão do mesmo livro dos Espíritos, na parte quarta, voltando ao progresso, que é a razão desta palestra, diz assim: o progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, que se baseia na certeza do futuro. Desta lei derivam todas as outras, pois encerra todas as condições de felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. E já no fim do Livro dos Espíritos, na última pergunta, na 1019, o Espírito de São Luís diz o seguinte, a certa altura: a transformação da humanidade foi predita e estáis a aproximar-vos desse momento. Estamos a falar do século XIX, 1857, não é? E estamos já em plena era de transição, de transformação da humanidade. Então, nesta altura, ainda no século XIX, em meados, ele dizia isto: a transformação da humanidade foi predita e está a aproximar-vos deste momento que apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão uma nova geração na Terra. E é isso que nós estamos já a ver com as crianças que estão a nascer. Elas vêm já, e aliás, quem vai ao Facebook vê muito os pais a filmarem, põem vídeos
de crianças que falam, que têm outro entendimento daquilo que devem ou não devem comer, por exemplo, daquilo que devem ou não devem fazer, demonstrando claramente que são espíritos que já vêm com outra bagagem moral, mais adiantada do que a que impera neste momento, em termos gerais, na Terra. Vejamos então como se processa esta transformação da humanidade e, portanto, este progresso. E comecemos pelo conceito moral. O conceito moral vem-nos dizer que há uma lei, que é a lei divina, também chamada lei natural, que não é senão a lei de Deus. E que as bases fundamentais da lei de Deus são duas: a justiça, o equilíbrio e o amor e a igualdade de oportunidades. E nós dizemos ainda que a lei divina, a lei de Deus, por muito que nos pareça o contrário, não é uma lei punitiva, não castiga, ela educa, é uma lei educativa. Porque, como nós sabemos, o espírito é criado simples e ignorante e aprende com as reencarnações, ao ir acertando e errando até atingir um dia a perfeição, que é o fim de todos nós. As primeiras experiências são incertas e as reencarnações são sempre compulsivas. Praticamente não há consciência nem livre-arbítrio no início destas reencarnações, mas gradualmente o espírito vai adquirindo as duas. Mas é o próprio espírito quem vai influenciar o seu crescimento. À medida que cresce em termos intelectuais e espirituais, vai adquirindo mais consciência e, portanto, vai adquirindo maior e mais livre-arbítrio. E nós dizemos, como nós sabemos todos, que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, visto que plantamos o bem ou o mal porque quisemos. E normalmente no passado o que plantamos foi o mal, pouco bem ainda plantamos. Portanto, o chamado destino é apenas e só o resultado do nosso comportamento, isto é, conforme usarmos o bem ou o mal, conforme usarmos bem ou mal o nosso livre-arbítrio, que é um atributo de Deus e que personifica, que é um atributo do Espírito, de nós espíritos, e que personifica a justiça de Deus. E a verdade é que nós nos desviamos com muitíssima frequência desta lei do progresso que nos incita sempre a caminhar mais e melhor para a perfeição, seguindo a lei de Deus. E é estes desvios frequentes da lei do progresso que nos faz estacionar. E daí ser tão lento o nosso progresso espiritual. Como exemplos do nosso estacionamento, podemos falar e exemplificar, mas dar, enfim, como menção, todas as paixões inferiores que todos nós temos, as vinganças, etc. E com as paixões inferiores estou-me a referir a tudo aquilo que vocês possam imaginar de menos bom. Paixões mesmo, vícios, e aquilo a que nós também, benevolamente, entre aspas, chamamos defeitos e que, para a espiritualidade, são na mesma vícios. Nós chamamos defeitos, mas a espiritualidade chama-lhe vícios, tal como o vício do sexo, o vício da droga, o vício do álcool, o vício do tabaco. Os defeitos
que é conservarmos o rancor, falarmos mal dos outros, criticarmos por tudo e por nada, etc, 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 são considerados também vícios e não defeitos. Tudo isto leva-nos a estacionar e perdermos encarnações sobre encarnações sem sair do mesmo sítio praticamente. E também, portanto, cada um de nós é bom que se lembre que vai percorrer o seu caminho com as suas conquistas já feitas e com as suas provas ou expiações. Lembremos-nos também que tudo aquilo que nós fazemos, de bom ou de mal, fica registado energeticamente no nosso perispírito. E é depois esse perispírito que faz a bagagem, digamos assim, com que nós reencarnamos. E, portanto, são essas as nossas conquistas, ou as nossas provas, ou as nossas expiações. Mas os bons espíritos também nos ensinam que podemos sempre mudar a nossa encarnação para melhor. Apesar de termos teremos umas determinadas provas a cumprir, há sempre possibilidade de melhorarmos essas provas. Ela diz: se conseguirmos ter méritos suficientes para atenuar as provas que devemos passar na existência. No entanto, tudo vai depender do nosso livre-arbítrio, querer ou não querer. Porque pelo livre-arbítrio, nós somos inteiramente livres para decidir o caminho que queremos seguir. A nossa consciência dá-nos o discernimento para sabermos o que é bom e o que é mau, mas somos nós que escolhemos. E no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva conta a história de Saturnino Pereira, um homem que perdeu um dedo quando devia ter perdido um braço. Este exemplo é um clássico da doutrina pela lição que nos traz. Então vamos lá ver. O livro é este, A Vida Escreve, e a história, que está no capítulo 20 e que eu resumo aqui, é assim. A história descreve o facto de Saturnino Pereira ter perdido um dedo na máquina que conduzia e que se tornou o centro das atenções, no centro espírita que ele frequentava. E toda a gente dizia, em surdina, uns para os outros: como é que o Saturnino, sendo espírita e tão benevolente, porque era um trabalhador, enfim, que era uma referência na casa, como é que ele podia ter perdido o dedo? Por que é que a espiritualidade não o tinha ajudado? E eles diziam que parecia que era um facto que ia contra a justiça divina. Mas à noite, na reunião privada do centro espírita que frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação anterior ele tinha triturado num engenho o braço de um seu escravo e que então o orientador disse-lhe o seguinte: por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração, por muito, muito tempo. E você, depois de sair do umbral, implorou uma existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever.
Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor a sua dívida à justiça. Ora, cá está. É um exemplo que é realmente, como eu já vos disse, um clássico da doutrina espírita, e este livro aconselho vivamente a quem ainda não o tenha lido que o faça, porque é belíssimo, com umas lições extraordinárias. Efetivamente, ele devia ter perdido o braço, não é? Só perdeu um dedo. Porquê? Porque se estava a dedicar de alma e coração, desde novo, à causa e à casa espírita. Dedicava-se aos outros, dava-se inteiramente aos outros. Estava a exercer o quê? A caridade moral e também a fraternidade e a solidariedade. Então, ele é um bom exemplo para todos nós. Portanto, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e a lei do progresso são os reflexos da reencarnação nas nossas vidas. Pelo livre-arbítrio, como já dissemos, somos inteiramente livres para decidir o caminho que queremos seguir. A nossa consciência dá-nos esse discernimento para sabermos aquilo que é bom e aquilo que é mau. Mas voltamos a repetir, somos nós que escolhemos, temos liberdade de escolha. E, voltando à Gênese, mas agora no capítulo 3, no ponto 9, Kardec diz assim: se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é levado nem ao bem, nem ao mal. Deus quis que ele estivesse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, assim como carrega consigo a responsabilidade do mal que é feito pela sua vontade. Voltamos ao Livro dos Espíritos e à Lei do Progresso. Na pergunta 800, devemos temer que o Espiritismo não consiga triunfar sobre a negligência dos homens e sobre o seu apego às coisas materiais? Resposta: seria conhecer muito pouco os homens quem pensasse que uma causa qualquer os pudesse transformar como por encanto. As ideias modificam-se a pouco e pouco conforme os indivíduos, e é preciso que passem gerações para que se apaguem totalmente os vestígios dos antigos hábitos. A transformação, portanto, só pode efetuar-se com o tempo, gradual e progressivamente. Com cada geração, dissipa-se uma parte do véu. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, mesmo que conseguisse unicamente corrigir no homem, nem que fosse um único defeito, já o obrigou a dar um passo. Só com isto já lhe fez um grande bem, pois este primeiro passo irá facilitar-lhe os outros. Portanto, não há dúvida nenhuma que nós já demos o primeiro passo, e o primeiro passo foi ter chegado aqui. Para isso, significa que, desde já, pelo menos da última encarnação ou das últimas encarnações antes desta, nós já começamos a transformar-nos intimamente. E, a pouco e pouco, fomos-nos transformando até que chegamos à casa e à causa espírita, ao espiritismo. Aqui nós estamos a aprender que aquilo que temos que fazer é, efetivamente, transformarmos-nos intimamente. Só assim vamos conseguir, no dia da manhã, ter um espaço melhor para nós a receber-nos quando voltarmos à nossa verdadeira pátria, que é
o mundo espiritual. Qual é a relação, então, entre progresso intelectual e progresso moral? Como a inteligência e a moralidade são atributos do espírito, este evolui espiritualmente em direção à perfeição, sempre que progrida em qualidades intelectuais ou morais, ou então nas duas, que é o ideal. Porque, como dissemos há pouco, Manuel já diz que, enfim, podemos falar atualmente, temos a asa da intelectualidade, da inteligência muito desenvolvida, mas temos completamente mirrada, coitadinha, mesmo agarradinha ao corpo do passarinho, a asa do amor, a asa do progresso moral. Portanto, é essa que nós temos que desenvolver. E na Gênese, Kardec afirma uma coisa que é importantíssima, reparem bem. O progresso intelectual, realizado até ao presente nas mais largas proporções, é um grande passo. Começa logo, sim senhora, é um grande passo. E marca, reparem, a primeira fase da humanidade. Mas, sozinho, é impotente para regenerá-la. Reparem bem, Kardec diz logo assim, o progresso intelectual é muito importante. É um primeiro passo para todos nós, sociedade, mas sozinho é impotente para regenerar esta mesma sociedade. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito das suas paixões e dos seus interesses pessoais. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade aos homens sobre a terra, colocando um freio nas más paixões, nas tais paixões inferiores de que já falámos há bocadinho. Somente ele pode fazer com que reinem a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens. É ele que derrubará as barreiras entre os povos, que fará cair os preconceitos sociais, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viverem à custa uns dos outros. Isto foi escrito em 1868. 1868. E 150 anos depois, infelizmente, nós vemos que ainda se mantém este status quo, digamos assim. Ainda muitos de nós ainda vivem e pretendem viver à custa dos outros. Então, o Espiritismo vem nos dizer que não é assim, que isso é errado, que nós temos é que praticar fora da casa espírita aquilo que aqui vimos aprender. São os conceitos de caridade moral, fraternidade e solidariedade. E ele continua, é ainda o progresso moral, secundado, seguido pelo progresso da inteligência, que unirá os homens numa única crença, estabelecida sobre as verdades eternas, que não são sujeitas a discussão e que, por isso mesmo, são aceites por todos. E é aquilo que diz Leon Denis também, no seu livro Cristianismo e Espiritismo. Leon Denis, como a maior parte de vocês já deve saber, foi um dos consolidadores e continuadores da obra de Kardec. Ele está considerado entre um dos quatro. Os outros três são Camille Flammarion, Gabriel Delanne,
Paul Baudier e ainda Ernesto Bolzano noutra área. Mas ele foi o mais importante de todos eles, sem dúvida nenhuma. Foi ele que impulsionou o espiritismo na França, não só do final do século XIX, como no início do século XX, ele desencarnou em 1927, como também estendeu, digamos assim, para o resto do mundo o espiritismo, através das suas obras. E ele diz-nos neste seu livro, Cristianismo e Espiritismo, a certa altura isto: esta será, está-se a referir ao espiritismo, claro, esta será a religião do futuro, a religião universal. Não será uma instituição fechada, uma ortodoxia regida por estreitas normas, mas sim uma fusão de corações e de espíritos. É claro que nós sabemos, porque a espiritualidade superior nos disse mais do que uma vez, que antes de ser aceito como crença universal entre os homens, o espiritismo irá enfrentar lutas e obstáculos ao longo deste seu caminho que foi planificado pelo mais alto. Mas isso, de que ela se torne crença universal, vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Reparem no que nos diz o benfeitor Emmanuel. No seu livro, A Verdade Responde. A influência do espiritismo, em verdade, a afeição do movimento libertador das consciências será precioso fator de evolução em toda a parte. E em todos os setores do crescimento terrestre à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando com a verdade a nortear-lhe a marcha redentora. E o livro As Leis Morais, do Rodolfo Caligaris, no capítulo Influência do Espiritismo no Progresso da Humanidade, ele também diz o seguinte, que é importante: o Espiritismo destina-se não apenas a abrir um campo diferente de pesquisas à ciência, mas principalmente a marcar uma nova era na história da humanidade, pela profunda revolução que provoca nos seus pensamentos e nos seus ideais, impelindo-a para a sublimação espiritual através da vivência do Evangelho. E voltamos a cair no mesmo, que é a vivência do Evangelho. O Espiritismo é uma religião e, como religião que é, o principal é a parte religiosa, é a vivência do Evangelho de Jesus, tal como está no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, lembremos-nos sempre que o benfeitor Emmanuel pôs o Espiritismo como sendo um triângulo, não é? Em que a base é a religião e as faces laterais são uma a filosofia e outra a ciência. Apoiam, efetivamente, a base que é a religião. Nunca nos esqueçamos disto. Aí está realmente a nossa salvação. É o código divino por excelência. Aquele que foi trazido pelos mensageiros de Jesus, capitaneados, digamos assim, pelo Espírito da Verdade, que hoje, enfim, depois de acurados estudos, se pensa ter sido João Batista, médium direto de Jesus. Então, o Espírito da Verdade veio nos trazer, com o Evangelho e com a pleia de amigos espirituais que ajudaram, que escreveram o Evangelho, vem nos trazer o código que nós devemos seguir na nossa vida. É o mais importante, porque, em princípio, a aceitação única e exclusivamente dos princípios espíritas não faz as pessoas melhores.
A melhoria do espírito ficará patente quando, devido à leitura e ao pôr em prática aquilo que vem no Evangelho segundo o Espiritismo e devido ao nosso esforço individual, nós pusermos em prática mudanças no nosso comportamento, as quais, essas sim, esta mudança no comportamento, ela vai garantir uma verdadeira transformação moral. E isso é que é o mais importante na nossa vida. E é por isso que no capítulo 17, ponto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quase no fim, Kardec nos deixou uma frase que é fundamental todos termos sempre presente, e que é esta: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. É porque aqui nenhum de nós pode presumir ou ter a presunção de ser um espírito bonzinho. Não somos bonzinhos, ainda. Neste momento, no estágio, digamos assim, moral em que nos encontramos, o que a espiritualidade nos pede é apenas e só boa vontade. Vontade de mudarmos realmente. Isso é que é o essencial. Então, temos que realmente dominar as nossas más tendências, que, infelizmente, para todos nós, ainda são algumas, para não dizer que são bastantes ainda. Então, no livro dos médiuns, Kardec diz-nos o seguinte: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. E agora reparem o que ele diz a seguir. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor? Se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. E eu pergunto assim, esta carapuça enfia-nos a todos, não enfia? Todos nós a enfiamos, porque ainda, olha que ainda custa muito, não é? Sermos mais humildes e pacientes naquilo que não corre bem nas nossas vidas e tornarmos-nos mais indulgentes, mais tolerantes para com os defeitos dos outros. E ele continua: de que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Se orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Portanto, tenhamos realmente em conta tudo isto. Há que fazer a transformação moral, íntima, a pouco e pouco. Porque, como já disse e volto a repetir, a espiritualidade neste momento só nos pede boa vontade. Vontade realmente de irmos transformando-nos. E ainda no comentário à questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu: louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer com que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima.
Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidémica, como se fosse uma epidemia. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, desde a família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. E esta educação é a educação dos nossos sentimentos. Não é a educação igual à instrução na escola, no liceu, na escola secundária, na universidade. Não. Essa é a outra educação. É a instrução. Mais do que educação, devíamos chamar-lhe instrução. Educação é esta. É a educação dos sentimentos. A educação para a solidariedade. A educação para vermos irmãos no nosso próximo. Então, quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Mas podemos perguntar, tal como fez Kardec, porquê é que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que hoje ensinam? E a espiritualidade respondeu: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que este não pode digerir. Cada coisa a seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou deturparam, mas que agora podem entender. Através dos seus ensinamentos, prepararam o terreno para receber a semente que hoje vai dar fruto. E recordamos então aqui agora a Jesus, quando ele disse: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender por agora. E mais à frente, aliás, mais atrás, no capítulo 14 do Evangelho de João também, ele disse: se me amais, cumpri os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. E nós sabemos que o Espírito da verdade, portanto, foi trazido, aliás, o Espírito da verdade trouxe a terceira revelação, que é o Espiritismo, o Consolador que ele prometeu. Visto que o Espiritismo deve ser um marco no progresso da humanidade, por que é que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção atinja até os mais incrédulos? E ele respondeu-lhes: desejáveis milagres, mas Deus espalha-os às mãos cheias no vosso caminho e mesmo assim ainda há homens que os negam. O próprio Cristo convenceu os seus contemporâneos através dos prodígios que fez? Não vedes atualmente homens a negarem os factos mais patentes que se passam ante os seus olhos? Não há os que dizem que não acreditavam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Na sua bondade, quer dar-lhes o mérito de se convencerem através da razão.
E os espíritos responsáveis pela codificação foram claríssimos e incisivos ao dizerem: por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. E para terminarmos, trago-vos uns extratos do livro Roteiro, do benfeitor Emmanuel, que nos fala sobre a missão do Espiritismo no seu capítulo 38. E a certa altura diz assim: a missão do Espiritismo não será destruir as escolas de fé até agora existentes. A doutrina dos espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. O espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Com efeito, ao combater os vícios e ao estimular o desenvolvimento das virtudes, o espiritismo tem todas as condições para influir no progresso da humanidade, promovendo a nova era. Essa era que está prometida e que é a era da renovação social e especialmente da renovação moral. O espiritismo tornar-se-á na crença universal porque representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo, tal como Emmanuel também nos continua a dizer na mesma página, em que diz assim: o espiritismo vem alargar ao homem a senda para mais elevadas formas de evolução. Chave de luz para os ensinamentos do Cristo, explica o Evangelho, não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. E vamos então para a conclusão, que é esta: o homem que já plantou ou que está a plantar dentro de si estes sentimentos e que age de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, está a evoluir e também está a levar o progresso aos que o rodeiam através dos seus exemplos, pois está a divulgar e a semear nos outros sentimentos nobres, acabando assim, a pouco e pouco, esperemos nós, com o egoísmo, com o orgulho, com a violência, com o materialismo, que são os verdadeiros cancros da nossa sociedade. E que possamos todos fazer parte deste exército que luta pelo bem e pelo progresso da humanidade. E que Jesus nos abençoe, porque tal como Ele próprio disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Muito obrigada e muita paz a todos. E assim, depois deste banquete, depois destas informações que a nossa querida Rosarinho nos trouxe, só podemos agradecer. Agradecer por este conhecimento que nos é dado. Agradecer, Senhor, por tudo aquilo que auxilia o nosso progresso, especialmente o Espiritismo, esta doutrina abençoada que nos ajuda, que nos ampara, nos conforta e nos incita a ser cada dia melhores. Então convidamos a recolher para o nosso momento de oração. E assim, unidas as nossas mentes, os nossos corações, as nossas melhores vibrações, agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que nos dá, tudo aquilo que nos é permitido desfrutar nesta vida. Agradecemos, Senhor, pelos nossos lares, pela família, pelos amigos,
Agradecemos, Senhor, também por aqueles que ainda não gostam de nós, mas que são, sabemos bem, o instrumento para que possamos ficar cada dia melhores, aprender um bocadinho mais, deixar para trás os hábitos a que ainda estamos tão enraizados e abraçar o novo homem, o homem de bem. Querido e amado Pai, pedimos, Senhor, por todo este nosso planeta, em especial neste momento, por todos aqueles que se encontram em sofrimento nesta fase de transição, por todos os que se encontram doentes, seja nos seus lares, nos hospitais, seja doentes do corpo ou doentes da alma, que o vosso amor os console e os anime. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se encontram sem um teto, sem comida, sem meios de subsistência, muitos sozinhos, sem família, muitos deprimidos ou desamparados, que o vosso amor os auxilie, os inspire, os ampare e os fortaleça. Querido e amado Pai, pedimos, Senhor, por todos os médicos, enfermeiros, todo o pessoal que faz parte das linhas da frente para auxiliar no combate a este vírus e para auxiliar também a que possamos estar em casa resguardados e a resguardar também os outros. Pedimos por todos os médicos e enfermeiros do plano espiritual que neste momento, e todos os trabalhadores também, que neste momento se encontram a receber todos aqueles que ali aportam, que possam receber as nossas melhores vibrações para se fortalecer, para que possam amparar e fortalecer todos aqueles que ali chegam. Querido e amado Pai, não temos palavras para agradecer tudo o que nos dais e pedimos, Senhor, que estes nossos corações agradecidos possam espalhar o seu amor por toda a terra, por cada cidade, por cada aldeia, por cada vila. Que possam, Senhor, os vossos mensageiros de paz e de luz envolver com amor, envolver com carinho a todos nós, todos aqueles que nos encontramos no plano físico e todos aqueles que regressaram e se encontram no plano espiritual. Com o coração cheio de alegria, Senhor, pedimos que ampareis o nosso planeta, que ampareis, Senhor, cada um de nós e que nos dês, Senhor, a fé raciocinada, a força, a coragem, a perseverança e a certeza de que tudo passa e que podemos ser, na nossa pequenina parte, na nossa migalhinha, um auxílio para que a espiritualidade possa trabalhar através de nós. Querido e amado Pai, fiquei conosco, ajudai-nos, Senhor, também a renascer tal como Jesus para a vida espiritual, a abraçar o homem de bem e a tentar ser cada vez mais parecido com ele. E que fiqueis sempre no nosso coração, para que possamos estar sempre em vós também, Senhor. Querido e amado Pai, que o vosso amor infinito nos acompanhe e nos dê força para esta nossa caminhada pela eternidade. Fiquai conosco, Senhor, hoje, agora e para todo o sempre. Muito obrigada, uma boa Páscoa para todos, recolhidos nos nossos lares. Que Jesus nos ampare
Muito obrigada. Boa tarde. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.